Como começa a censura em um país? Primeiro dizem que é para proteger as fake news, do discurso de ódio, da desinformação. Parece justo, né? Depois algumas palavras viram problema. Certas opiniões são radicais, certos memes perigosos. Aí vem as punições, bloqueios, suspensões, investigações. Não por crimes reais, mas por pensar fora da linha. O povo se assusta, começa a se calar. Não por respeito, mas por medo. E quando o medo fala mais alto que a liberdade, já era. Críticas viram ataques, piadas viram ameaças. Discordar pode ser crime. No fim, a liberdade vai embora sem fazer barulho, porque todo mundo já aprendeu a ficar em silêncio. Liberdade se perde aos poucos, e quando você perceber, já vai ser proibido até dizer que ela existiu. Pelo que tudo indica, estamos seguindo por um caminho que nos leva cada vez mais em direção a uma forma de censura. As evidências e os acontecimentos recentes